Pai que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, ó glória, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, a qual glória para todos sempre. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, assim como já vos dissemos. Agora de novo também vos digo, se alguém vos anuncia outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora aos homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste que foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quanto aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, e nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco, depois passado 3 anos. Fui a Jerusalém para vê-lo a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus certifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já os perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. 24. E glorificava a Deus a respeito de mim. Com essa leitura, vou saudar mais uma vez a igreja na paz do Senhor. Queremos aqui, antes de mais nada, queremos apresentar aqui os irmãos aqui lá, da nossa igreja ali, na Granja, Portugal. Se nem levantar a mão, mas levanta aí, ó, tudo, quase tudo de verde, aí menos o Batista e a sua esposa, né? Glória a Deus. Amém. Sejam bem-vindos, amados. Amanhã nós estamos ali também, certo? Em nome de Jesus. Queremos aqui agradecer publicamente, né? Domingo foi o dia do pastor, né, gente? Eu estive ali na
na igreja ali da Grange, e ali me fizeram ali umas surpresas, né? Maravilhosas, que até hoje ainda estou comendo bolo. Mas não foi só bolo não, viu? Fizeram ali uma apresentação também ali, né? Irmãos, disseram ali umas poesias ali. Louvado seja Deus pela igreja ali da Granja, né? E eu corri para cá, mas quando cheguei aqui o culto tinha terminado um pouco mais cedo, né? Cheguei aqui, já tinha terminado, mas os irmãos também fizeram também ali o reconhecimento, né, da pastora e de mim, que não estava presente, sobre o dia do pastor. Louvo a Deus pela vida dos irmãos, né, que tem lembrado, né? Ser pastor é, na verdade, abraçar uma chamada. Não é querer ser pastor, é fazer parte de uma chamada. Essa chamada, ela vem do alto, de Deus, amém, queridos? Mas também, ali já no meio-dia, chegou ali um casal lá em casa, né? Glória a Deus, pastor Luiz Carlos, a sua esposa, pastora Elisângela, ali trazendo também ali uma, né? Ali trazendo também, uma lembrancinha para nós, lembrancinha não, uma lembrança de peso, porque o interessante é que todas as lembranças que os irmãos me dão, é para me usar e são lembranças abençoadas, viu? Glória a Deus, eu gostei demais, a pastora também amou, né? Pelo casal ter chegado ali. E só que aconteceu outra coisa, irmãos, depois do culto eu estive olhando, né? O pastor Luiz Carlos me deu, né, exatamente uma lembrança abençoada, e outra, a pastora Elisângela deu também a minha esposa, só que ele recebeu umas 20 vezes mais. É um relógio, né? Bom, colocaram no pulso dele aí. Ou seja, muita, ali foi bênçãos, ou seja, isso tudo é o quê? É como ele falou aqui, reconhecimento, né? A igreja, né, não é para a glória dele não, viu? Feche os olhos e os ouvidos. É uma das igrejas que tem aprendido. Não só tem aprendido, porque não aprender não é bastante, é praticar. A Bíblia diz que bem-aventurado que ouve o que? A palavra de Deus. Mas se eu passo a ouvir e não pratico, vale alguma coisa? Nada. Aí vem a bênção no praticar. E a igreja ali do Potira é uma das igrejas mais abençoadas nesse quesito. Tudo que ele falou aí sobre a igreja, eu assino assim embaixo. Ó. A honra que eles têm, né, ao seu pastor ali. Né. E olha que os caras às vezes é até duro na palavra, né? Não alisa, né? Então, mas é isso aí, gente. É ouvir e colocar em prática, né? E que benção, né? Ser pastor é uma chamada. Eu nunca quis ser pastor. Vocês quiseram ser pastor? Eu não quis ser. Só que é Deus que levanta. Deus que levanta, né? Deus abençoe todas as igrejas do ministério, né? Louvado seja Deus. Mas ali a igreja do Potira é uma igreja que ela sabe o que é ofertar. Só para terminar esse negócio. Ela oferta quase 3 vezes mais do que a sede. A sede é quem mais oferta em relação às outras. A oferta ela dá quase 3 vezes por mês do que a sede. Quase 3 vezes por mês. Você está entendendo aí? Quase. E lá não tem mais gente do que a sede. Eu acho que está parelho. Então, é entender, né? E vá alguém lá falar contra isso. Vá alguém lá chegar lá e falar contra a primícia. Não apanha porque os irmãos são crentes, né? Não é verdade? São crentes, mas é isso, gente. É coisa maravilhosa. Nós aprendemos na igreja o que nós não aprendemos no mundo, amém? Quando a gente era do mundo, meu irmão,
a gente dava para os vícios, né? Ninguém achava caro. Eu nunca fumei nem bebi. Mas quem aqui fumava e bebia, era 2, 3 carteiras por dia. Era cerveja no final da semana ou até mesmo. Era ou não era isso? E ninguém chegava lá na cerveja, ei, dá para você fazer essa cerveja mais barata? Chegava isso. Dá para você vender essa carteira aqui de cigarro mais barato? Ninguém falava isso. Comprava. Era ou não era? Estou falando alguma coisa diferente? Era desse jeito. Ofertando a quem? O diabo, né? Ofertando a Satanás. Essa é a palavra. E quando a gente aceita Jesus, nós agora somos convocados a manter a igreja do Senhor aqui na terra, com aquilo que Deus já tem nos dado. O importante é isso. Aquilo que Deus tem nos dado, gente. Deus não quer que ninguém venha manter a sua igreja daquilo que não tenha. Amém, igreja? Amém? E tem mais. É a lei da semeadura. Você entende o que é isso? Hoje nós iremos falar sobre isso aqui. A lei da semeadura, ela não falha. Nós plantamos o que nós queremos, mas a colheita ninguém escolhe para colher. Escolhe? Não. Nós temos, a gente pode plantar o que quiser, mas na hora da colheita, eu quero colher isso aqui. Não, você vai colher o que você plantou. Você entende isso? É desse jeito. Amém, irmão Raimundo? É desse jeito. A Bíblia, ela é, na verdade, nosso manual de regra, de fé e prática. Prática. Se eu praticar o que está aqui, vai acontecer ou não? Hein, igreja? Se eu colocar isso aqui em prática, vai acontecer na minha vida ou não? Hein? Quem acha que sim, dê um glória a Deus bem alto. Quem acha que não, diga não. A igreja entende. A igreja entende isso, né? Eu estava lendo aqui essa carta de Paulo aos Gálatas. Essa carta, ela é escrita, né, na sua primeira viagem que Paulo fez a Gálatas, né? E ali, aliás, primeiro ele funda a igreja, né? Ele funda a igreja na sua primeira viagem. E depois ele manda a carta, é uma carta circular, que vai nas igrejas ali, né? Daquela região, né? Icônio, né? Eu me lembro, Icônio, tem a igreja, me ajude aí. São 4 igrejas, mas tinha mais de 4 lá. Tem Icônio, tem a igreja, né, ali da Macedônia, né? Tem a igreja de Listra, né? Ou seja, Listra, Berg, né? Ou seja, 4 igrejas. Ele escreve essa carta. O certo é que Paulo, quando ele chega ali naquela cidade, ele implanta as igrejas e ele traz um ensinamento puro e verdadeiro. E naquele ensinamento, as igrejas recebem com alegria. Você está entendendo? Os ensinamentos de Paulo, ali na igreja, né, ali da Galácia, os irmãos, com muita alegria, eles recebem o ensino. Só que aquelas igrejas ali era constituída de muitos gentios. Uma boa parte dos irmãos eram gentios.
Mas tinha também alguns judeus. Judeus que tinham aceitado a Jesus, eram crentes. E aí, Paulo vai embora, deixa a igreja ali abençoada. A igreja, né, ela recebe o ensinamento verdadeiro, a igreja se alegra. Só que na ausência de Paulo, né, até escrevi aqui alguma coisa. Na ausência do apóstolo Paulo, né, quando ele prega o evangelho ali, e eles recebem ali com alegria, né? Mas vieram ali, né, os judeus que diziam convertido e queriam implantar ali o legalismo, queriam implantar ali o judaísmo, e eles disseram até que, eles diziam, olha, o evangelho que Paulo pregou, olha só, é o judaísmo melhorado. É um judaísmo melhorado. Só que vocês, gentios, têm que também cumprir a lei. Uma delas ser circuncidado, né? Também cumprir os rituais na época de Moisés, coisas assim. Eram falsos ensinadores, né? São pessoas que eles queriam eliminar exatamente a justificação, ela vem pela fé. Eles queriam eliminar o evangelho da graça. Enquanto o que o Senhor fez na cruz do Calvário, igreja, é suficiente para nós obtermos a salvação. Amém? Não precisaria mais nada disso. Ou seja, era uma igreja que tinha recebido o ensinamento verdadeiro, até se alegrar e tudo mais, só que na ausência, o perigo é na ausência do pastor, na ausência de Paulo. Vê aqueles, né, trazendo exatamente, distorcendo. É por isso que aí eles, o pior que eles, foram inconstantes. E alguns já estavam aderindo, né? É por isso que o tema é este, a inconstância dos Gálatas. A inconstância dos Gálatas. As pessoas recebem o ensinamento, começam a praticar, e depois deixam de praticar, e não só deixa de praticar, mas fica agora, é do contra. Eles ficam falando mal. Quem está entendendo? Ora, se você começou segundo os ensinamentos, fazendo, e depois você deixou de fazer, e além de você deixar de fazer, você ainda passa a mensagem ao contrário do que estava acontecendo com o quê? Com as igrejas ali, em Gálatas. Lista, Berne, Pisídia, né? Icônio. Eram essas igrejas. Diz que tinha outras que não estão sendo mencionadas aqui. Você está entendendo? E aí ele escreve essa carta exatamente combatendo. É uma carta chamada liberdade. É a carta da liberdade cristã. Aí a pergunta é essa: você hoje se sente um crente nessa liberdade cristã? Hein? Você tem essa liberdade? Segundo a Bíblia? Claro que sim. Hoje, nós gozamos dessa liberdade. Não é a liberdade, não tem nada a ver com a libertinagem. É a liberdade, na verdade, de você ter a consciência e fazer segundo o que nós aprendemos dos apóstolos mediante Cristo Jesus. É o evangelho que, na verdade, nós abraçamos. Amém, queridos?
mas estava tendo esse problema lá na igreja, tá certo? E Paulo combateu fortemente, né, de uma forma muito forte, né, quando ele escreve a palavra do Senhor, e estava acontecendo tudo isso naquela igreja, né? Era uma igreja que ele combatia exatamente o farisaísmo, né, o legalismo e o judaísmo. E eles queriam implantar na igreja. E é quando Paulo envia essa carta, uma carta circular, para aquelas igrejas, né, para que os irmãos viessem ter esse entendimento. E aqui a gente pode ver, maravilha de que tão depressa passeis daquela que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam, olha só, e querem, alguns, quem era? Alguns mestres, né, judeus, que se achavam entendidos, olha só, que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Querem tirar exatamente a sua legitimidade. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, essa pessoa seja o quê? Anátema. Seja um descontrolado. Uma pessoa voltada para, né, um ensinamento falso. Ou seja, não receba. Não receba. Porque este evangelho diz, olha, eu aqui não aprendi por nenhum dos apóstolos, embora que ele seja antes de mim. Mas eu recebi, o apóstolo Paulo dizendo que eu recebi do próprio Jesus Cristo. Eu já até falei isso. Quando foi isso? Quando Paulo aceita Jesus lá no caminho, né, de Damasco, ele aceita Jesus. E ele agora vai, se ausenta, né, fica no ultimato, mas ele passa 3 anos ali na Arábia, né, tendo ali momento a sós com o Senhor. Quando ele volta para Jerusalém, os irmãos não recebem, né, rejeitam, porque conhecia a história, conhecia Paulo antes, e ali, né, ele vai agora para a sua cidade, e passa ali cerca de 10 anos, né, e depois dali é quando ele começa a sua primeira viagem missionária, e quando ele começa já, né, levar o evangelho e abrir as igrejas, né. Aqui, essa carta aos Gálatas é a primeira carta do Novo Testamento escrita, canonizada, em relação ao Novo Testamento. Então, e aqui a gente pode ver que ele mesmo diz que o que ele tinha recebido, ele não tinha, não é que Paulo que fosse arrogante, a gente pode achar que ele era mais arrogante. Eu não recebi de homem algum, né? Ou seja, não foi homem que me instruiu. Olha só. Ou seja, está dizendo, eu tenho um privilégio. Paulo foi um privilegiado, que quem ensinou ele durante 3 anos, quem foi? Segundo ele, o próprio Jesus Cristo nomeou, levantou ele como apóstolo. E lá na frente diz, olha, não me sinto menor do que vocês. Amém, queridos? Ou seja, ele não era arrogante, não tinha nada a ver aqui
a falta de humildade de maneira nenhuma. Ele estava aqui, ele estava tendo uma autoridade. Você, para pregar o evangelho, você tem que ter autoridade. Ele tinha essa autoridade. Agora, eu chego lá, levanto as igrejas, Deus me usa, vocês recebem agora a palavra com muita alegria e depois vocês se tornam agora uns crentes inconstantes. Chegando os falsos ensinamentos, trazendo outro evangelho, a qual não é o de Cristo Jesus, e vocês estão abraçando. Quem está entendendo? Ou seja, essa era exatamente o argumento de Paulo. E ele mesmo dizia, assim que nós mesmos, ou seja, viesse assim, outro evangelho, anunciar o evangelho, além do que já vos foi anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, que alguém que vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, essa pessoa seja anátema. Ou seja, alguém que vier trazer outro ensinamento a vocês, ó Gálatas. Não receba. Voltando para nós, serve para nós também, amados? Seja nós, igreja da nova aliança, nós cremos que este evangelho que os apóstolos trouxeram e aprenderam de Jesus é a verdadeira palavra de Deus, como também o que está escrito no Velho Testamento. Agora nós temos o quê? Que ler e buscar o entendimento. Não basta só vir à igreja, viu, gente? Não basta só vir em todos os cultos. Mas nós devemos ser amantes da palavra de Deus. Porque é alimento. Quem se alimenta da palavra de Deus, ele cresce espiritualmente. E ele sempre está sendo renovada a sua esperança. E ele não tem como se desviar da palavra de Deus de maneira nenhuma. Foi o que Deus falou lá para Josué, né? Olha, Josué, hoje tu é um líder, tu é o comandante aqui do povo, tu vai completar a obra que Moisés não pôde chegar até lá, mas tu vai tomar a frente. Mas tem uma coisa, tu quer ser bem sucedido? Tu quer chegar lá com esse povo, que foi que Deus disse para ele? Ser forte e corajoso, primeiro. E não se desvie deste livro, mas medita nele de dia e de noite. Não é ou de dia ou de noite, não. De dia e de noite. Ou seja, é 24 horas com a palavra de Deus na mente. Não era assim, não? Hein, queridos? É 24 horas na mente. Por quê? Isso ia impedir de o inimigo trazer, na verdade, alguma dúvida. Por que é que muitos crentes caem? Não aguenta a caminhada, porque ele ouve a palavra, recebe a palavra, mas aí quando a palavra ela sai da mente, aí vem o que? Outra palavra. Vem outro assunto, vem outro ensinamento, porque a mente se encontra vazia naquele momento, e aí é fácil disseminado a mente daquela pessoa. Mas quando nós temos a palavra na mente, pode vir, né? É que nem Jesus. Estava lá 40 dias sem comer, não foi isso ou não? Né? Aí o diabo chega, né? E estava sem comer o quê? Alimento sólido. Eita Jesus, quem está entendendo? Aí o diabo chega o quê? No momento em que ele estava, na verdade, com fome. Olha, você estava com 40 dias. Ele estava com fome de alimento.
Só que ele tinha uma comida muito mais forte do que o alimento sólido. Aí ele diz: sai daqui, Satanás. Nem só de pão, mas sim de toda a palavra que vem da boca de Deus. Aleluia. Ou seja, eu posso estar, na verdade, por ter passado 40 dias sem comer, mas só que eu passei 40 dias comendo a palavra do Senhor. Amém, queridos? Aí pronto. Que é mais importante. Não é que você não precisa comer, claro que precisamos comer. Só que a palavra do Senhor é a única que nos alimenta espiritualmente e fortalece a nossa alma e o espírito. É a palavra de Deus. E Paulo tinha instruído aos irmãos de Gálatas, direitinho. Só que chegam outros e ali traz um ensinamento diferente. Olha, vocês, gentios, irmãos gentios, né? O evangelho que Paulo trouxe é bom. Que bênção que Paulo trouxe, mas é um judaísmo mais ainda fortalecido. Então vocês podem fazer como a gente, circuncidar e também colocar em prática a lei de Moisés. A graça, ela é suficiente. Diga, a graça, ela é suficiente para eu, na verdade, ser chamado igreja do Senhor. Pela fé, nós já somos justificados. Todos os crentes que andam na presença do Senhor, antes era inimigo de Deus, através do pecado, já nascemos nele. Só que quando nós tivemos encontro com o Senhor, recebendo na verdade essa graça, nós nos tornamos agora amigos e somos justificados. O diabo, ele pode, na verdade, irmãos, apontar o que a gente era, né? Ele só não pode apontar o que a gente está fazendo hoje. Você está entendendo? Se ele disser: olha, rapaz, tu antes bebia, fumava aquele negócio todo. Aí, diabo. Tu apresenta o meu passado e eu apresento o teu futuro, que é nos fogo, que vai arder o tempo todo. Diz a Bíblia que o inferno e os anjos, e todos aqueles que na verdade não abraçaram o Evangelho, irão ser jogados no lago de fogo, que arderá continuamente. Assim será o diabo. É o futuro dele. Deixa ele apontar o teu passado. E você aponta o futuro dele. Amém? Então, é a palavra do Senhor aqui quando ele diz: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não é evangelho de homens. Se a gente viesse aqui falando algo de mim mesmo, ou algo que não fosse, na verdade, escrito aqui, eu estava falando algo de homem, mas aqui nós estamos falando de que da palavra de Deus. E pode ser: olha, o que eu passei para vocês, não foi de mim mesmo, mas foi o Senhor que me deu. E assim eu entreguei. Glória a Deus. Ontem eu me acordei, né? Até falei para a pastora de manhã, e eu tive uma luta espiritual num sonho. Mas como fosse assim, verídico. Né? Era duas pessoas ali que estavam assim, uns 20 metros de mim, aí vinha
um personagem, assim de meia, assim de 1,5 m, a coisa assim, aí entrava naquela pessoa e aquela pessoa se transformava. Aí eu já tinha um discernimento. E essa pessoa, eu conheço essas duas pessoas. Aí eu discerni, isso aí é coisa do cão. Quando eu vou para lá, isso é sonho, viu, gente? Aí eu travei as pernas. Aí eu clamei o quê? O sangue de Jesus. As pernas destravaram. E eu cheguei lá, saí em nome de Jesus. Aquelas pessoas ficaram normal e eu acordei. Até no sonho, gente. Nós devemos ter cuidado. Até em sonho você tem que ser crente. Amém? Até em sonho. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Me lembrei aqui de uma coisa. Tem nada a ver aqui, mas me lembrei de uma coisa aqui que pode servir para alguém aqui nessa noite. Uma irmã, certa vez, me falou: pastor, não é daqui não. Outras igrejas que eu dirigi. Ela tinha ido dormir com roupas, né? Podemos dizer roupas íntimas, pronto. É isso aí, a palavra é essa aí, pai. Obrigado. E ela disse que ela, quando se acordou, tinha um demônio querendo fazer sexo com ela. Quem está entendendo aqui? Um demônio querendo usar ela. Porque ela tinha ido dormir do jeito que o pastor João falou. Com roupas íntimas, né? E o diabo sabe, amém, queridos? Né? Ou seja, e aí foi esse sonho que eu tive. E aqui nós podemos ver, querido, porque não recebi nenhum e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Quem crê que ainda há revelação, que Deus revela as coisas? Paulo disse: eu recebi por revelação o que eu estou passando para vocês. Olha, o que eu tinha passado para vocês quando estive com vocês. E é o verdadeiro evangelho. Louvado seja Deus, porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo. Aí Paulo fala exatamente do que ele tinha sido. Era o defensor da lei do judaísmo, das práticas, das cerimônias, e até perseguiu a igreja. Isto quando ele não tinha tido encontro com o Senhor. Mas ele agora diz, aleluia, na minha nação excedi em judaísmo há muito da minha idade, sendo extremamente zeloso de tradições de meus pais, mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim para que pregasse entre os gentios, não consultei carne e nem sangue, e nem tornei a Jerusalém a ter com os já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia. Ou seja, ele esteve 3 anos, né? Foi 3 anos ali, a sós com Deus, né? Ele esteve ali aquele encontro com o Senhor, aleluia, 3 anos, né? E quando ele volta exatamente agora um novo homem, e trazia na sua bagagem um ensinamento verdadeiro. E ali a gente pode ver que ele pregava com ousadia e com coragem, amém, queridos? E aí ele fala que, aí ele vai para Jerusalém, fica, né? Recebe a palavra, é instruído pelo próprio Jesus, aí volta da Arábia para Jerusalém, passa ali algum tempo, não muito tempo, aí
os irmãos não recebem ele, né? Porque não ainda tinha algum receio, coisa assim, desse tipo. Aí ele passa 10 anos na sua cidade. Aí depois de 10 anos ele passa agora, né? Ele agora começa, na verdade, as suas viagens missionárias, e aonde ele ia, abrir a igreja, anunciando a palavra. E foi quando aconteceu na sua primeira viagem. Ele indo ali, na Galácia, em Gálatas, e ali abriu várias igrejas, e agora estava, na verdade, trazendo, né, uma palavra, escrevendo essa carta para que os irmãos voltassem, ou seja, se fortalecessem na palavra. Os irmãos deixassem agora da sua inconstância, né? Ficassem agora firme, né? Pior coisa de um crente, irmãos, é ser inconstante. Que você ouviu, você tem que, na verdade, defender. Amém, queridos? Nada de dúvida. Se tiver alguma dúvida, você pergunte depois, mas você não pode colocar dúvida no Evangelho. Porque um Evangelho é transformador. Inclusive, nós fomos transformados pela palavra de Deus. Amém? Você crê nisso? É a palavra de Deus que transforma o homem. E é o que tinha acontecido com Paulo, só que ele agora não poderia ficar calado. Ele levou a palavra. Se tem uma coisa mais importante na nossa vida, não é pregar aqui. Aqui nós estamos instruindo a igreja. Mas a mais importância na vida do crente é levar o evangelho lá para fora. Se nós entendermos isso, irmãos, as coisas seriam diferentes. Isso aqui é uma missão. Paulo estava defendendo o que ele já tinha ensinado. Irmãos, que ele tinha ensinado. Só que ele continuava instruindo, né, na palavra. Ou seja, se vier outro evangelho, se vier outra pessoa, alguém trazendo algo diferente, não receba. Amém? Não aceite. Não puxe cadeira na sua casa para ele. Mas não seja ignorante. Apenas defenda o que você já tem aprendido, que é a palavra de Deus. Amém? Aí ele fala, olha só, depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judeia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer, aquele que já nos perseguia, anunciava agora a fé que antes destruía. Os irmãos agora já estavam tendo o que? Um conhecimento. A paz não sabe de uma coisa. Aquele que perseguia a igreja aqui em Jerusalém, este homem agora é um crente e tem ido agora em outras partes, está lá na Ásia Menor. Aleluia. Glória a Deus. Levando o evangelho de poder. Ele agora não persegue mais a igreja. Pelo que nós sabemos, ele agora é um cristão, ele agora é um dos nossos. Que bênção, né? Ou seja, os irmãos já estavam sabendo. E agora Paulo se tornou um ganhador de alma. Aquele que perseguia a igreja agora estava sendo perseguido por amor ao evangelho. Fique de pé no nome de Jesus. Vamos cantar um louvor ao Senhor, amém? Não abra mão, irmãos, do evangelho. Não abra mão da palavra de Deus, por favor.